Finalizando mais uma série de mensagens, essa mais curtinha, persevere. O intuito dessa série é que nós possamos entender que, por mais que façamos planos, e estamos já no meio do ano, mas com certeza alguns meses atrás, no início desse ano, muitos de nós fizemos diversos planos. E sejam eles quais forem, né, se nós vamos emagrecer tantos quilos, se nós vamos estudar o inglês que nunca conseguimos aprender, ou se nós vamos entrar numa academia e ficar bem fortes, ou seja lá o que possa acontecer, esses planos todos estão, em primeiro lugar, submetidos aos planos de Deus, às vontades de Deus. E já no meio do ano, muitas vezes podemos nos frustrar, porque pensamos, eu queria isso, eu queria aquilo, eu planejei tantas coisas e já estamos em julho, finalizando julho e nada aconteceu, ou metade aconteceu, ou muita coisa aconteceu, mas falta algumas que eu não estou tendo perspectiva que seja. Mas Deus está no controle de tudo, né? Deus é quem nos dá a nossa fé para que nós possamos confiar nele. Deus é aquele quem nos ama de maneira que não podemos nem expressar com palavras tão grande amor. E Deus é quem nos dá a esperança de um dia melhor. Todos os atos desse culto até então falaram dessa questão de esperança, não sei se você percebeu. Inclusive o texto que nós vamos ler nessa noite já foi lido e nós vamos ler novamente. Lamentações, capítulo 3, verso 21, leremos do 21 ao 25. Eu ia ler até o 24, mas no final da tarde agora eu decidi ler o 25 também. Lamentações 3, verso 21. Antes de lermos, eu queria dizer que esse texto, né, ou esse livro, muitos autores, muitos estudiosos atribuem a um escritor desconhecido, mas também existe uma linha que atribui ao profeta Jeremias, por isso que muitos de nós chamamos Lamentações de Jeremias. Eu sou um desses que acredita que Jeremias foi um dos escritores, foi o escritor de Lamentações, acho que o Anderson também, pelo que eu percebi, né? Mas esse texto foi escrito de forma independente do autor, contemporânea a os relatos do profeta Jeremias no livro que ele escreveu. Tá bom? Vamos ler Lamentações 3, versos de 21 a 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Vamos falar com Deus? Pai querido, louvado seja o teu nome, por mais este momento na tua presença, prontos para ouvir a tua voz. E a começar em mim, ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, que nós possamos aprender de ti, conhecer um pouco mais do Senhor. Mais uma vez eu te peço, fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo, conversava com um amigo meu, ele não é cristão, mas nessa conversa ele me relatou algumas coisas que eu achei bem interessante e me identifiquei, e talvez você se identifique também. Ele olhou para mim e falou assim, Jonathan, a gente não tem paz nessa vida, né? Quando você acha que está tudo bem, acontece alguma coisa. Vem um problema, vem uma luta, vem uma situação complicada. Está tudo legal e de repente você está até feliz porque está sobrando um dinheirinho na conta e um carro quebra. Aí você vai gastar esse dinheirinho com o carro. Aí você resolveu o problema do carro. Aí o filho dá um problema na escola, você tem que ir lá na escola ver o que está acontecendo lá, que o filho está dando um trabalho lá. Aí você resolveu o problema da escola, no outro dia você briga com a esposa. Mas aí depois você resolveu a briga com a esposa, em casa está tudo bem, mas tem um rapaz no seu serviço lá que não sei por que ele não gosta de você, ele está puxando o teu tapete, ele não...
não simpatiza com a sua pessoa e ele está querendo te prejudicar. Ah, mas certas vezes a gente sai e toma uma fechada no trânsito, arruma uma briga, arruma uma confusão. E sempre existem problemas, situações das quais nós temos que ficar sofrendo, gastando energia, demandando energia para resolvê-las. Horas está tudo bem, aí você fica doente. E se não é você que está doente, às vezes é alguém da sua família que está doente. E você tem que demandar energia para ajudar, para resolver isso, afinal de contas é alguém da sua família. No mundo teremos aflições, já diz a palavra do Senhor. A segunda parte eu vou deixar para o final desse versículo. Mas no mundo nós temos aflições, temos momentos difíceis. E esse meu amigo me falava tudo isso, e eu comecei a olhar para a minha vida, e eu falei, é verdade, né? Não sei se é só comigo, mas sempre tem alguma coisa, alguma demanda da qual nós precisamos resolver. Né? Nunca está tudo ali perfeitinho. Né? Existem necessidades que precisam de energia gasta para serem resolvidas, e elas trazem muitas vezes tristezas, trazem aflições, trazem angústias. Essa semana mesmo conversava com uma pessoa já de mais idade, e essa pessoa está passando por uma situação complexa de saúde, e eu percebi claramente que ela está se entregando. Ela não está querendo lutar mais. Ela já passou por tanta coisa e se sente mal com a situação que ela vive hoje, com as dificuldades que ela tem. E ela está se entregando. E por mais que você diga, meu amigo, você não pode se entregar, por mais que você tente dizer que existe um Deus poderoso e um Deus com tantas virtudes das quais nós lemos e cantamos aqui nessa noite, muitas vezes essas pessoas não acreditam. As pessoas ficam sem esperança, sem perspectiva. E nós vivemos hoje num mundo que parece que cada vez mais as pessoas estão se enfraquecendo. Cada vez mais as pessoas estão perdendo essa casca que talvez essa geração nossa ou até anterior tinha para enfrentar situações difíceis, para enfrentar conflitos, resolver problemas, enfrentar a vida de fato, com energia. Nós vivemos tempos de fato de sofrimento, mas isso não é uma coisa particular dos tempos de agora. Sempre houve sofrimento, porque o pecado trouxe isso para o mundo. Sempre houveram perdas, lutos, frustrações, dificuldades, diagnósticos difíceis. Sempre houveram dores. Só que isso não é algo nosso, simplesmente. Como eu disse, o escritor desse texto, tão bonito, que nós lemos, porque são palavras muito bonitas, né? Difícil você dizer que é algo ruim alguém falar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É algo bom, é algo positivo. Quando nós lemos isso, quase que uma poesia, ou sim uma poesia, porque Lamentações, não sei se você sabe, embora sejam lamentações, né, elas são escritas com esse intuito de serem poesia, né, de ser lamentações nesse formato. E se você for ler esse livro de Lamentações, você vai perceber que ele começa e ele vai trazendo dificuldades, dores, angústias, tristezas, desesperos. E você vai lendo e, sinceramente, você vai ficando triste junto, porque são palavras fortes. Né? Se você for ler imediatamente o verso antes, do verso 21 que nós lemos, Jeremias, aqui na minha opinião, diz assim, minha alma continuamente os recorda... Como é que é? Perdão, desculpa. Minha alma continuamente os recorda minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quer dizer, a minha alma, ela se recorda de coisas ruins
e ela se abate dentro de mim, eu estou sofrendo. Lá o primeiro verso de Lamentações 3 diz assim: eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. É forte isso. Eu vi a aflição pela vara, ou seja, a correção, e o furor, a ira de Deus. Eu vi isso. E o povo de Deus passava realmente por um momento muito complicado quando foram escritas essas palavras. Jeremias, ele foi levantado por Deus para pregar arrependimento ao povo, e ele fez isso por nada mais, nada menos que 40 anos, dizendo ao povo: arrependam-se, mudem suas posturas, vocês estão servindo a outros deuses. A postura de vocês não é aquilo que Deus quer para vocês. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que tirou o seu povo do Egito, o Deus que cuidou de nós no deserto, que instituiu Davi como nosso rei, um Deus que planejou tantas coisas lindas por nós, está triste conosco agora porque nós estamos cultuando outros deuses, estamos profanando o teu templo, não estamos nos importando com ele. E como eu disse, Jeremias pregou isso por 40 anos. Eu fiz 43 essa semana que passou. Eu fiquei pensando, praticamente a minha vida inteira esse homem pregou isso. Ele disse às pessoas, e ele foi martirizado, hostilizado, por causa de tudo isso que ele falava. Porque as pessoas não se agradavam, as pessoas não queriam olhar para dentro de si, não queriam mudar as suas atitudes. E o tempo da ira de Deus chegou. O tempo em que o juízo, a correção de Deus, que Jeremias tanto pregava, uma hora chegou. E Deus levanta o exército da Babilônia, e o rei Nabucodonosor manda o seu exército para a terra dele, para a terra dos judeus. E lá, alguns já são levados cativos, e depois vem mais exército, e é povo que é morto, são crianças mortas, templo profanado, muralhas derrubadas, cheiro de morte, de cinza, de desespero, de angústias. Quem gosta de filme de guerra aqui? Eu gosto muito de filme de cinema e eu gosto de alguns de guerra. Só que uma coisa triste da guerra é que não há vencedores, né? Sempre pessoas morrem, sempre tristezas acontecem, sempre algo muito agressivo. E esse povo de Deus, depois de não ouvir a voz de Deus pela boca do profeta, ele recebe o juízo de Deus e ele recebe a correção divina. Como lemos aqui, a vara e o furor de Deus chegam com o exército da Babilônia. Pessoas morrem, pessoas sofrem, pessoas são levadas cativas, pessoas apanham. O exército, ao sitiar a terra de Deus, eles impediam que mantimentos entrassem. E muitas mulheres tiveram que comer os seus filhos. Pensa você, mãe, você e a sua vizinha, olhar para a tua vizinha e falar: olha, hoje a gente janta o seu filho e amanhã a gente janta o meu. Forte, né? Pesado, doloroso. Eu acho que podemos, graças a Deus, dizer que não passamos nem perto de algo assim. Mas passamos dores, passamos lutas, conforme nós falamos. Interessante que a minha luta não é a sua, e às vezes aquilo pelo qual eu estou sofrendo demais, angustiado, aquilo pelo qual muitas vezes me faz chorar, me passar noites em claro, você vai olhar e vai falar assim: mas só isso?
É por isso que você está sofrendo, Jonathan? Só que muitas vezes aquilo que te leva ao sofrimento não me leva ao sofrimento, porque as pessoas são diferentes. E é por isso que Deus nos reúne como igreja, para que nós possamos carregar as cargas uns dos outros e nos ajudar. Mas voltando a essa época, em meio a tanta luta, a tanta dor, e Jeremias vendo tudo isso, ele escreve o texto que nós lemos. Ele não escreve esse texto, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, de um lugar tranquilo, de um ambiente pacífico. Como eu disse, ele estava vivendo momentos complicados, o povo estava sendo morto, o povo estava sendo atacado, pessoas estavam sofrendo, pessoas não tinham o que comer. E do meio das cinzas ele escreve isso. Ele não estava na sala pastoral que nós temos aqui. Se você já conhece a sala do nosso pastor, muito que bem. Se você não conhece, o pastor ainda vai te convidar para conhecer. Lá tem uns cafés diferentes, um lugar legal. Mas ele não estava numa sala agradável como é a sala do nosso pastor, escrevendo, eu quero trazer a memória. Não, ele estava em meio a choro, lutas e sofrimento. Tanto que, voltando ao verso anterior, ao verso 20 de Lamentações 3, diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A minha alma continuamente se recorda de todas essas situações difíceis, complicadas, angustiantes, dolorosas, pela qual eu estou vendo, presenciando o povo passar, inclusive eu também estou passando. Ele se recorda dessas coisas. E tudo isso faz ele se sentir mal. Vamos fazer um exercício aqui que talvez você não goste, seja um pouquinho desagradável, mas eu acho que vai ser bem didático. Lembra de alguma coisa ruim? Alguma coisa que já te fez sofrer nessa vida? Todos nós passamos por algo que já tirou o nosso sono, tirou a nossa paz, que nos trouxe aflições. Dá até um negócio aqui, né? Uma angústia, só de lembrar muitas vezes. Às vezes vontade de chorar, tristeza, só de lembrar de coisas que nos afligem, e muitas vezes aflige eu e você até hoje. Jeremias estava assim, sofrendo tudo aquilo ali, se alimentando de tudo aquilo, enxergando só destruição e tristeza, e aquilo fazia mal à sua alma. Aquela aflição estava consumindo. Agora vamos fazer um outro exercício. Lembre de um momento muito feliz da sua vida. Muito feliz. Muito alegre. Eu tenho 3 momentos que eu sempre lembro quando eu tento pensar em algo alegre, algo bom da minha vida, que é o meu casamento com a Silmara. Foi muito agradável casar com a Silmara. E o nascimento das minhas 2 filhas. Principalmente da Beatriz, que foi a primeira, né? Eu me recordo que parece que passou um filme na minha cabeça, assim. E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, minha mãe estava certa. Parece que Deus instala o download de pai na gente, assim, e a gente começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. E quando você lembra de coisas boas, naturalmente a sua alma se alegra. E ao lembrar de coisas boas, e ao se nutrir de coisas boas, ao buscar coisas que te dão boas lembranças, naturalmente você vai estar com o espírito de forma mais saudável. E aqui eu acho interessante que em meio a tantas lutas, tantas dores, tantas dificuldades, Jeremias, no verso 21, em todo esse lamento que temos em Lamentações, desculpem a redundância, ele para aqui e ele vai na contramão dos versos que ele escreveu até agora. E ele diz, quero trazer a memória.
E eu gosto muito dessa frase, principalmente do quero. Porque aqui ele está desvendando o caminho da esperança. O que pode nos levar a ter esperança. E quando ele diz quero, nós vemos que esse caminho para a esperança é algo ativo. É algo do qual nós precisamos nos esforçar também a trazer à memória as coisas que são boas, as coisas que são importantes, as coisas que podem de fato nos dar esperança. Quero trazer à memória o que pode. Quer dizer que coisas que você pode trazer à memória, esse pode, quer dizer, tem o poder de trazer a esperança. Então, em meio a tantas lutas, tantas dores, tantas dificuldades, tanto sofrimento, e onde ele olhava, era só tristeza e derrota, e ele sofrendo, como vimos no verso anterior, a sua alma já estava sendo atormentada só por lembranças ruins também. Mas ele para e fala: Deus, eu quero trazer a memória. Eu quero me lembrar do que pode me dar esperança. Eu quero me lembrar daquilo que pode virar o jogo, que pode fazer eu me sentir melhor, que de fato pode me dar esperança, que possa fazer com que eu enxergue que algo bom ainda pode acontecer. E o texto segue, verso 22. O que é isso que pode trazer a esperança? E o verso 22 responde: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nesse momento, o escritor aqui olha e fala: eu quero trazer o que me pode me dar esperança. E aí ele vê a situação, e ele vê que pessoas morreram, pessoas sofreram, está tudo de cabeça para baixo. Mas eu estou aqui ainda. Eu estou vivo. E esse termo misericórdias, quando a gente vê na Bíblia, em especial aqui nesse texto, não é simplesmente aquela misericórdia que a gente olha assim e fala: eu não vou cobrar tal coisa de fulano, deixe quieto. Vou ser misericordioso. Ah, me dá um perdão aí, eu vou estar perdoado. Não, tudo bem, finge que não aconteceu. Você cometeu uma falta contra mim, mas vou fingir que não aconteceu. Não. Misericórdia aqui é uma situação ativa de Deus para conosco de fato. Nós falamos sobre fé e amor já. E misericórdia aqui, para o judeu, é o amor de Deus. É Deus olhando para o seu povo e dizendo: eu estou aqui, eu estou cuidando de você. E se você ainda está vivo, é porque eu ainda tenho coisas para você. Eu já perdi algumas pessoas nessa vida, e conforme a idade vai chegando, você vai percebendo que pessoas da sua convivência começam a ir embora. E algumas pessoas que eu perdi, depois com o tempo, e refletindo sobre isso, e quando o Espírito Santo do Senhor conforta os nossos corações, nós percebemos que é bem evidente que talvez aquela caminhada que aquela pessoa deveria ter nesse mundo, de fato ela se findou. Ela combateu com bom combate, como diz Paulo, né? Ela fez aquilo que Deus preparou para ela. Tem alguns casos de pessoas que eu conheço que eu percebo que eram cristãos valorosos, servos do Senhor de fato, e quando Deus levou é porque tinham que ir mesmo. Eles fizeram muitas coisas e a minha fé me diz que Deus olhou assim e falou: vamos descansar. E de fato descansaram no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, quer dizer que Ele está olhando para mim, Ele tem propósito para mim ainda aqui. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu não fui consumido. Jeremias olha para toda aquela situação, ele falou: tanta desgraça, tanta tristeza, tanta angústia, tanto sofrimento, mas eu estou aqui ainda.
Eu e muitos de nós. Quer dizer que Deus ainda tem um plano para esse povo, porque Ele não exterminou, Ele não aniquilou, Ele não acabou com o seu povo. Muitos morreram, muitos foram levados cativos, mas ainda o povo do Senhor existe. O povo que Ele disse lá no passado que Ele ia separar, e em Abraão Ele faria uma grande nação, esse povo ainda está aqui. As misericórdias do Senhor estão comigo, e elas não me consumiram. Elas permitiram que eu não fosse consumido, porque as suas misericórdias não têm fim. E esse trecho também é muito bonito, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. É como se você tivesse a certeza de que Deus está sempre olhando por você, porque as suas misericórdias não têm fim. Em meio às lutas, dores, tristezas, angústias, sofrimentos, tantos que nós já falamos e exemplificamos aqui, que eu passo e você passa, nós podemos crer que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. É como o sol que nós sabemos que vai nascer amanhã novamente. Talvez no céu de Curitiba, às vezes, quando está mais cinza, a gente pode não enxergar tanto o sol, mas a gente sabe que ele está lá. Agora é noite, amanhã vai estar de dia, depois vai vir a noite de novo. Nós temos essa certeza. As misericórdias do Senhor são assim. Elas nos dão a certeza de que Ele está olhando por nós, de que as coisas vão acontecer. Que nem o povo, quando Deus tira do Egito, e o povo precisava se alimentar no deserto. E Deus mandou o quê? O maná. E aí Deus falou para Moisés, eu vou mandar o maná e junta aí para a semana, foi isso? Não. Pega só a porção diária. Por quê? Porque amanhã a minha misericórdia vai estar aqui de novo. Eu vou te sustentar, eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você. A nossa vida com Deus, ela tem que ser assim. Nós temos que ter fé. E me entenda, eu não estou dizendo que isso é fácil. Nós somos fracos, pecadores, pequenos. Mas nós temos que ter fé para crer que Deus está no controle. Que suas misericórdias não têm fim. E o texto segue, verso 23. Elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam. Amanhã tem maná de novo. Amanhã o sol nasce de novo. A vida segue de novo. As lutas existem, as dores existem, mas louvado seja Deus porque Ele nos sustenta. É Ele quem cuida de nós. Grande é a tua fidelidade, segunda parte do verso 23. Quando o profeta traz à memória o que lhe pode dar esperança, quando ele enxerga que muita coisa ainda está por vir, porque Deus não o consumiu, ele não está olhando para ele, ou nas profecias que ele já fez, ou no que o povo pode fazer. Talvez o povo se arrependa. A esperança dele não é no povo, não é nele. A esperança dele é na fidelidade de Deus. E assim deve ser a nossa esperança, em Deus. Existe um salmo bem curioso, eu não vou ler aqui para não ficar maçante, mas é o Salmo 136, que ele termina toda vez igualzinho, né? Ele diz algo do tipo, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu li até essa semana com a Alice, em casa, né? E essa repetição, né? Adorai ao Senhor, louvai ao Senhor, algo assim, né? Porque Ele é o Deus dos deuses, e a sua misericórdia dura para sempre. E lá o salmista fala tanta coisa, ele diz assim, porque o Deus é quem fez os céus com sabedoria, Ele estendeu a terra sobre as águas, Ele fez os grandes luminares, Ele fez o sol, a lua e as estrelas, os planetas.
Deus fez a lua para governar a noite, o sol para governar o dia. Deus nos livrou do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo 136 segue dizendo que Deus tirou Israel do meio do Egito. Com mão poderosa, Ele também abriu o Mar Vermelho. Ele livrou Israel dos seus inimigos, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele conduziu o seu povo pelo deserto. Deus fez tantas coisas e livrou tantas vezes o seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você já percebeu que a história do povo de Deus é como se fosse um gráfico que faz assim? Deus chama o seu povo, aí se aproxima, aí o povo peca, aí Deus levanta o profeta, aí o povo peca de novo, aí Deus levanta o profeta, aí o povo peca de novo. Nós somos instáveis, não é verdade? O pecado nos faz assim. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. E quando Jeremias fala isso, escreve isso, grande é a tua fidelidade, é porque a confiança do profeta é na fidelidade de Deus. Não é no que ele pode fazer, ou no que o povo pode fazer, ou qualquer outra coisa que pode mudar. É porque as misericórdias do Senhor não têm fim. É porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. O judeu tem um negócio que é muito legal, que eles faziam a tradição oral. Né? Eles passavam de pai para filho a história do seu povo e tudo aquilo que Deus tinha feito. Então, eles sempre sabiam, né, aquilo pelo qual o seu povo passou e de que formas Deus os livrou. Então, quando ele fala da fidelidade de Deus, ele sabe que Deus criou os céus e a terra e tudo o que há. Deus, nessa terra que ele criou, ele separou um povo. E ele prometeu coisas a esse povo. E esse próprio profeta, no futuro, fala da vinda do Messias, profetiza a vinda do Messias. Então ele sabe que ainda tem, ele se lembra, ele se recorda, ele traz à memória que Deus ainda tem coisas para esse povo. Porque ele mesmo profetizou sobre isso. A confiança dele está em Deus. E a nossa confiança deve estar sempre em Deus, porque nós somos instáveis. Nós, há poucas semanas, tratamos aqui uma série que falava dos 10 mandamentos, que falam do caráter de Deus, de como Deus é, de quem Deus é, e como a régua é alta, e nós, por mais que queiramos agradar a Deus, não conseguiremos agradar com as nossas obras, porque somos pequenos, instáveis. Se tem algo que é estável nesse mundo, é Deus. Ele é o único que é confiável, no qual nós possamos depositar a nossa esperança. Nós falamos de não terás outros deuses diante de Deus, e muitas vezes, se nós não nos cuidamos, nós arrumamos deuses para nós servirmos. Seja um carro, seja uma casa, seja um ente querido, seja um cargo na igreja ou no trabalho, seja algo que o nosso coração, por algum tempo, ama mais do que Deus, mas se torna um Deus das nossas vidas. Nós falamos de honrar o pai e a mãe, mas muitas vezes não honramos. Nós falamos de não matarás, mas caímos nesse pecado quando nos iramos com alguém e matamos o nosso coração. Não cobiçarás, mas vira e mexe, queremos coisas das quais Deus não nos preparou. Nós somos instáveis, fracos, pequenos, mas quando olhamos para Deus, grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus. Se existe uma receita para ter esperança, é olhar para Deus. É trazer à memória não aquilo que eu já fiz de bom ou que eu possa fazer, mas trazer à memória aquilo que Deus já fez por mim.
trazer à memória os livramentos que eu tive do Senhor. Eu acordei hoje, louvado seja Deus. Eu tenho saúde, louvado seja Deus. A saúde está um pouco debilitada, mas ainda estou aqui. Porque a sua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. É Ele quem olha para mim, é Ele quem cuida de mim. E às vezes isso parece tão distante. O dia passa, você acorda cedo, vai trabalhar, tem suas atividades, tal. E aí nós temos nossos anseios, nossas vontades, nossas buscas. E muitas vezes não paramos e não pensamos. Nossa, foi um dia bom, foi um dia legal. Tal coisa aconteceu e foi bacana, né? Esses dias, que nem eu falei para os irmãos, eu achei engraçado, né, repetindo essa história, batemos o carro lá, né, e aí a pessoa que foi ofendida pela batida do carro, nós como bons cristãos fomos ser corretos e consertamos o carro dela e devolvemos o carro dela bonitinho. E ela falou assim, né, nossa, ainda bem que foram vocês que bateram. E eu pensei comigo, né, não, eu queria que fosse outro que tivesse batido, não eu. Né? Mas por quê? Porque, como bons cristãos, nós fizemos a nossa parte. E eu não estou aqui jogando confete na nossa cabeça, porque isso é o básico. É o correto a ser feito. Ainda usando essa problemática, né, esse tempo que ficamos aí sem carro, nosso carro ainda está quebrado, mas a gente parou para pensar, Deus, o que o Senhor está querendo dizer para a gente? O que o Senhor está querendo falar conosco? O que o Senhor está querendo mostrar? Por que nós estamos passando por esse momento? Você já fez esse exercício? Às vezes as dores vêm, as lutas vêm, as angústias vêm, as dificuldades chegam, e a gente sofre, chora, reclama, ora também, lógico, mas não faz esse exercício às vezes de olhar e falar, Deus, tá bom, o Senhor está me permitindo passar por isso, mas por quê? O que eu posso aprender com isso? Eu já dei o exemplo aqui e eu acho que é bem válido. Eu tenho 2 filhas e uma delas já tem 17 anos, mas na adolescência dela, na sua fase dos 12 anos, como era difícil, né? Educar, ensinar, ter paciência. E parecia que eu orava para Deus e falava, quanto mais eu pedia paciência para Deus, mais o negócio apertava. E eu orava assim, Deus, eu quero a paciência pronta, eu não quero a oportunidade de desenvolver paciência. Mas eu sei que em meio a tudo isso, Deus transformou meu coração e hoje eu enxergo, olho para trás e falo, nossa, teve o seu valor esse tempo. As lutas vêm, as situações acontecem. Que lições nós temos tirado disso? Que Deus está querendo nos ensinar? Porque o profeta aqui, ele está vendo toda essa tristeza, toda essa angústia, mas ele sabe que Deus está no controle. Que a mão de Deus está ali. Tanto que ele profetizou que isso ia acontecer. E que isso é didático. Isso é didático. Deus faz isso, estava fazendo isso com o seu povo justamente para restaurar o seu povo. Para trazer o seu povo de volta. Versos lá na frente, depois do que a gente não leu, né? Mas no Lamentações 3, lá no verso 31, diz assim. 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não aflige nem entristece, feliz. Deus estava pesando a mão sobre o seu povo, mas ele não estava feliz por causa disso. Vamos ler o 31, vai. 31 diz, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda, verso 32, que entristeça alguém, ainda que Deus entristeça alguém, o texto está dizendo aqui, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Quer dizer, por mais que nós possamos passar por momentos difíceis, se você é escolhido do Senhor, Deus usará de compaixão para com você. Verso 33 de novo, porque não aflige
nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não fica feliz com a nossa tristeza, mas muitas vezes é didático. Como nós temos enfrentado as nossas dores, as nossas aflições? O que Deus está querendo nos ensinar? Para pensar. Faz esse exercício. Pergunta para Ele. Posso dizer que eu já fiz isso algumas vezes e foi bem interessante. Bem interessante. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E aqui, quando ele diz a minha porção, a minha herança, é justamente isso que ele quer dizer. Aquilo que eu tenho por herança, o que é meu por direito, é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Nós vemos tantas situações que as pessoas brigam por heranças, né? E eu não estou caindo no mérito se está certo ou se está errado, mas brigam porque às vezes não receberam, ou queria mais do que deveria, ou não queria. Aqui está dizendo a minha herança, a minha porção, aquilo que eu considero que eu tenho por direito, por ser servo do Senhor, é o próprio Senhor. Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Se eu quero alguma coisa, se eu quero ter alguma coisa, que seja o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em quem nós temos esperado? O que tem sido os motivos das nossas esperanças? As coisas estão difíceis, viu, Silmar? As coisas lá em casa estão complicadas, mas fica tranquilo, eu vou terminar a faculdade lá e as coisas vão dar certo daí para frente, tá? As coisas estão difíceis, mas eu vou conversar com o meu amigo lá e ele vai me ajudar e vai dar um jeito. Certa situação está complicada, mas eu tenho dinheiro, então eu posso resolver. Onde está a nossa esperança? Temos que tomar um cuidado para não colocar esperanças de fato onde não vai ter resultado. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Porque Ele é fiel, Ele é estável, Ele não muda. A palavra diz que se Ele falou, Ele vai cumprir. Tem um cântico, faz tempo que a gente não canta, mas eu acho bem interessante, que ele fala assim, quero ser como criança, te amar, né, pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti. E aí esse cântico diz, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, quero me tornar independente e deixar de crer, quer dizer, viver pelas minhas decisões, pelas minhas convicções, pelaquilo que eu acredito, pelaquilo que eu sou, o que eu penso. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós temos que esperar no Senhor. Caminhando para o final, nós temos que esperar no Senhor, verso 25. Porque Ele é bom. Bom é o Senhor para os que esperam nele, por Ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Esse conceito de bondade ele é muito deturpado pela sociedade atual. Bondade, hoje em dia, para as pessoas é aceitar tudo e achar que tudo é legal e está tudo certo. Mas bondade é aquilo que Deus tem para mim e para você, de fato. E eu posso dizer isso sem medo de errar, porque foi Deus quem criou os céus e terra, foi Deus quem criou o homem, a sua imagem e semelhança. E mesmo esse homem, tendo pecado, estava tudo dentro do plano. Eu vi recentemente, eu achei um barato, né?
É lógico que isso é uma história, tá? Por favor, é só um exemplo. Falava que Deus estava lá, no seu trono de glória. Aí chega um anjo desesperado e fala assim, Deus, Adão pecou. E agora? Aí Deus olha para Jesus, olha para o Espírito. E ele fala, ai meu eu, né? Porque é Deus, né? Não tem como ele falar, ai meu Deus. Ai meu eu. E agora o que eu faço? E aí o Espírito olha e fala assim, não, eu sou só o Espírito, né? E Deus fala, Jesus, vai você, eu tenho que cuidar do escritório aqui, né? Não tem o que fazer. Como se fosse algo, sabe, que aconteceu acidentalmente, mas não, estava tudo no plano. O homem pecou, mas já tinha o plano. Já tinha um plano. Lá na frente, Jesus ia vir para ser o homem que Adão não pôde ser. Para mostrar para a gente qual é o ideal de homem que Deus planejou que nós sejamos. E Jesus chega para nos dar a esperança de que aquilo que Adão fez e que a princípio acabou com tudo, de fato está tudo certo, porque ele veio para pagar o preço. Ele veio para fazer o que tinha que ser feito de fato. Deus é tão bom que Ele perdoa o seu pecado e o meu pecado antes de nós pecarmos. Porque Jesus já morreu há 2000 anos atrás para perdoar os nossos pecados. Deus é tão bom, e a gente aqui parece que chove no molhado, porque sempre fala a mesma coisa, mas é por isso que nós estamos aqui, domingo após domingo. Deus é tão bom que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Quem aqui teria coragem de entregar o filho por alguém? Quem aqui, por mais bom que possa se sentir, teria coragem de pegar o seu filho e falar, toma. Deus fez isso. Foi falado aqui nessa noite que nós temos que olhar para a cruz, de fato. Quando a gente olha para a cruz, a gente entende tanta bondade, tanto amor, tanta grandeza, tanta nobreza. É constrangedor olhar para a cruz e ver que Deus fez tudo isso. Deus fez um planejamento. Ele não precisava criar um povo, Ele criou um povo. Porque Ele quis. Ele não precisa de nós. Ele é Deus. Ele criou um povo. Aí esse povo não era digno dEle. Nós vimos o quanto nós não somos dignos dEle na série dos 10 Mandamentos. Quão santo Ele é e quão fracos e pecadores nós somos. Só que Deus também criou a solução para as nossas fraquezas. Deus fez o que eu e você não poderíamos fazer. Ele desceu aqui, se colocou como uma criança, cresceu, caminhou entre nós, deu exemplo, fez o que não poderíamos fazer e morreu como não poderíamos morrer. Pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Deus é bom. A nossa esperança está nesse Deus. Nesse Deus. Que nós falamos domingo após domingo sobre Ele. E fica até redundante muitas vezes. Ah, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, mas parece que a gente não entende isso às vezes. O tamanho disso. Como que vai ser minha vida daqui para frente? A minha esperança está nele. Tem que estar nele. Porque se não estiver nele, nada faz sentido. Não tem nem por que estar aqui. Se a sua esperança não está em Jesus, se o Senhor não é a sua esperança, não faz sentido você vir aqui domingo após domingo. Ele separou um povo. Nesse povo estamos nós. Eu e você.
Eu e você, povo de Deus. E nós viemos aqui, domingo após domingo, para conhecer esse Deus um pouco mais. Nos reunir como igreja. Compartilhar daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Alimentar também a nossa fé nele. Porque Ele é a nossa esperança. Finalizando, Deus é tão grande, que Ele olha tudo isso de fora. Todo esse sofrimento de Jeremias e do povo é assim, ó, desse tamanho assim para Deus. É só um piscar de olhos. Dentro de todo o seu plano salvífico. Esse momento, as nossas dores, as nossas lutas, são pequenas para Ele. E é por isso que nós confiamos nele. Porque Ele é grande. Porque Ele é poderoso. É bonito a gente cantar, né? Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. E quando Deus deixar a tempestade vir em cima da gente? Nada contra a canção, eu gosto demais dessa canção. Ela é linda. Mas quando a tempestade vier por cima mesmo? E aí? A gente vai lembrar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que de fato a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar em Deus. Espero que sim. E eu não estou dizendo isso como acusador, porque eu sofro igual a vocês. E Jeremias sofria aqui também. Não sei se vocês lembram, mas ele estava só lembrando das tristezas, só lembrando das coisas ruins. Sofrendo. E o jogo vira quando ele traz à memória aquilo que pode dar esperança para ele. O que pode nos dar esperança é saber que as misericórdias do Senhor não têm fim. O que pode nos dar esperança é saber que Ele é fiel. Que Ele é a nossa herança, a nossa porção. O que nos dá esperança é saber que um dia Ele olhou para mim, olhou para você e falou: vem. Vem porque eu tenho novidade de vida para você. E a partir desse momento pode acontecer o que for. Que eu vou morar no céu. Que eu vou estar com o Pai na glória. Independente do que acontecer nessa vida. Porque a minha visão, a minha esperança, os meus anseios não estão aqui. Não estão no que eu possa fazer, ou no que você possa fazer por mim, ou no que qualquer outra coisa que possa acontecer. Mas a minha esperança está no Senhor. Amém? Pai, louvado seja o teu nome. Por tão grande amor. Tão grande amor que nos amou primeiro. Tão grande amor que alimenta a nossa fé. Que nos faz olhar para o Senhor e enxergar tanta graça, ó Pai. Louvado seja o teu nome, porque a nossa esperança é o Senhor. Louvado seja o teu nome, porque entendemos que não podemos confiar em nós, ou em qualquer outra coisa desse mundo. Porque esse mundo é passageiro, ó Deus. Mas o Senhor é eterno. O Senhor é grande. O Senhor é fiel. Louvado seja o teu nome, por tão grande amor, pela sua grandeza, e porque podemos esperar no Senhor. Em nome de Jesus, Pai.